as atividades de encerramento do ano de jubileu de prata no primeiro centro oficial da Ordem Brahma-Krishna no Brasil. É com grande alegria que nos reencontramos para esta celebração auspiciosa em dia de Ramamaya Jayati. Serão 2 dias de atividades encerradas e carinhosamente preparadas para todos os convidados locais, institucionais e também de fora do país. Iniciaremos com a recitação de mantras védicos. Ela passou por mim, eu saí daqui. Como se eu fosse ali, se eu tive que começar a falar nada. Possa proteger os anos, mestres discípulos, e possa ele alimentar os anos. Possamos nós trabalhar juntos com grande energia, que o nosso estudo seja vigoroso e efetivo, que o amor e a harmonia estejam com nós. Paz, paz, paz. Leva o que é real para o real, leva o escuridão para a luz, leva o da morte para a imortalidade. Paz, paz, paz. O infinito ser é Brahman, o absoluto. Este universo visível é também o absoluto. O universo inteiro originou-se de Brahman. Nascido desse absoluto, o universo permanece sem transformação nenhuma. Eu sou esse absoluto. Paz, paz, paz. Que todos os seres possam ser felizes, que todos possam se libertar dos males, que todos possam compreender o terror, que ninguém passe por sofrimentos. Paz, paz, paz. Que todos os seres possam estar bem, que todos possam estar em paz, que todos possam estar em plenitude, que todos tenham uma vida auspiciosa. Paz, paz, paz. Que os frutos deste mundo sejam feitos em Deus. Para as boas vindas, a leitura dos trabalhos, convido o Senhor Hernani Cunha, vice-presidente da Ramakrishna Vedanta Ashram Sala, discípulo de Swami Vijayananda Maharaj. Boa tarde a todos. Primeiramente, boas-vindas.
nós não percebemos que nós lembramos problemas, uma menção aos líderes do mundo religioso, aos fulanos que fizeram encontros da Índia, de Buenos Aires, para nos brindar aqui desse ano. Claro que para falar hoje tem a mudança como é que foi o passado. Então, eu já estou aqui desde 63. Então, minha sua aqui regularmente, todo julho e agosto, eles iam aqui para atender o que a gente gostava sempre de fazer. Aí depois, a sua amiga Joelana também faleceu. Foi para teve uma ainda. E aí, atendemos, foi para a Ilha de Buenos Aires. Eu tinha aqui julho e agosto. Bom, chegou um ponto que eu sintetizar bastante, senão de 63, era muito grande. Então, nós chegamos, fomos para Buenos Aires, falamos, Sulame, nós precisamos de um Sulame aqui em São Paulo, que já temos uma organização e nós gostaríamos de petição para Paraná, que queremos ver o Ucrânia. Aí veio esse motor que não para sobre Paraná e começou a crescer muito, que foi aí foi para Paraná, já Rio de Janeiro, já tinha. Mas aí começou com orgães do Rio de Janeiro e do Belo Horizonte, Paraná, e agora nós estamos fazendo no Ceará, eu acho, lá em cima, porque daqui a pouco vai precisar de mais gente para ajudar. Claro que eu também tenho que lembrar das pessoas que estiveram sempre comigo naquela época, que é o Djalma e o Daca. O Djalma, que era praticamente o gerente da ordem, e nesses momentos a gente festa e rememoração, a gente lembra dessas pessoas, porque realmente o que eu vi muito é que a saudade é a presença da ausência. Então, quer dizer, eu vejo todas essas pessoas, olhei para vocês, abrindo os braços, coloquei para vocês estarem aqui e desfrutem das palavras do Sulame, das instituições interreligiosas e tudo bem, eu quero que vocês aproveitem muito aqui, que amanhã também nós vamos ter manifestação. Então eu agradeço a todos vocês e dou boas-vindas. Muito obrigado. Agora o reverendo Sulamir Malachanan, presidente da Ordem Adventista da Grande São Paulo, para o uso da palavra. Sulamir Malachanan chegou ao Brasil em março de 1999 como o nosso primeiro monge residente para inaugurar e assumir o primeiro centro oficialmente afiliado à Ordem Adventista no Brasil. Em 74, Sulamir recebeu a iniciação espiritual de Manda Krishna, de Swami Vireshwarana de Maharaj, discípulo direto da São Luís de Xaradeu. Antes de vir para o Brasil, Swamiji atuou por 17 anos na sede em Rio do Norte. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu queria apresentar uma coisa. Na verdade, nós vamos mostrar um vídeo, vocês vão ver tudo que eu ia falar. Mesmo assim, vou dar as palavras. Não é muito, mas participantes. Sua Excelência, o meu recurso geral da Índia, senhor Ansar Varma.
Respeitados professor Ienisky, senhora Luciana Ferraz, professor Marcos Coelho, especiais palestrantes convidados, irmãos monges, Swamis Moda Saramanandaji, Sarvastanandaji, Appayanandaji, Purnabodanandaji, Brahmacharya, Nepushkara, Devapajaji, Amar Sharanatashma São Paulo, membros do Centro de Eventos Curitiba, Belo Horizonte e Brasília, devotos de São Paulo e de diversas comunidades do Brasil, saudações e minhas boas-vindas de cada um de vocês. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Há 25 anos nunca pensei que um dia veria isso acontecendo. No ano passado, nos dias 6 e 7 de abril, tivemos a inauguração da Fundação de Jubilee 4. Posteriormente, haveremos diversos programas especiais todos os meses. Vocês vão assistir no vídeo que será muito breve. Hoje e amanhã temos o privilégio de encerrar uma programação muito especial. Devido ao tempo limitado, vejo a história de Vicente Bessante sobre como eu cheguei aqui, quais foram as fatores envolvidos, e depois de chegar na atividade desses vestibulares, quantos de nós passamos por várias provas, temos conseguido desafiadores. Mas não posso deixar de mencionar um dos muitos fatores importantes que determinaram minha vida para cá e o início desse centro oficial. Isso é, em 1989, 7 mil devotos brasileiros levaram uma petição assinada por vários devotos com um pedido sincero implorando por um monte de residentes. Eles chegaram em 1989. Sendo que eu não 3 anos para terminar para uma petição falando de como matar uma pessoa. Então, não havia centros de terra, não mais do que um livro, nem montes, exceto uma visita anual pelos Swamis. Mesmo assim, havia muito a dizer pela verdade pelos ensinamentos iniciais de Santa Maria e Swami e assim por diante. Há 2 pequenos papéis de tamanho A4, né? Esses foram desse tamanho. Quando eles mandaram um beijinho, tinha 2 páginas com o rascunho de planta de uma casa antiga, 2004, empresa da Semática Brasileira, mais uma página com o sábado que tinha na ponta, e outra página com outros rascunhos de usa e aras. Eles tinham em torno de $8.000 na ponta da vida. Então, qualquer coisa mais ou menos R$16.000. Esse foi todo o dinheiro que o saldo mostrou. Como eu observei há muitos anos a série do certo leão na notícia, eu conhecia bem o resultado. 10 anos depois, o college criou esse seguro e me pediram para assumir esse tarefa. Uma devota ocidental, ela era muito ligada com alguém. E ela me fez saber, sabendo que estou sendo enviado para o Brasil, ela comentou: Deus me livre, a que lugar abandonado por Deus você é indo? E uma coisa, nós precisamos acreditar que isso isso porque se aqui
eu disse a ela, veja, senhora, isso é uma lamentação. E como isso, como pode ver, e sempre em frente. Eu não conheço a língua, não conheço o lugar, não conheço as pessoas, não sei nada sobre o Brasil. Em primeiro lugar, eu posso fazer, mas orar como uma vida aberta. Exatamente isso. Orar como uma vida aberta e assim as coisas vão bem. Pela sua graça, as coisas vão se abrir e tenho certeza disso. Eu tenho uma convicção sobre o que eu estou falando. Assim, eu falei, cheguei em São Paulo no final de março de 1999. Um mês depois, a professora Biabiski, aqui, ela recebeu um grande prêmio da Índia, chamado poucas pessoas receberam esse prêmio. Ela veio ao centro e me convidou para uma conferência religiosa marcada no ser exatamente aqui. Nós nos conhecemos, foi um dia bacana. Você pode ver todas. Ela aqui, a senhora Luciana, e a professora Luciana, eu de parte de Dias e outras pessoas. Pouco depois, os Marcos foram também. Desde então, somos bons amigos. Você sabe que, às vezes, uma boa amizade é mais do que qualquer outra na vida. Ela pela graça de Deus, ela não é somente. Às vezes, as coisas começaram a melhorar e o número de votos aumentou. 3 anos depois, o mesmo Swami que me mandou para São Paulo visitou o Brasil pela primeira vez. E não no mês de maio de 2002, eu o convidei e ele veio. Depois de chegar aqui, ele me pediu: mostre para mim o centro. Eu disse: muito simples, Swami. Vamos descer as escadas dentro da cozinha e subir. Isso é o centro. O ponto de poder gerar o nível dos devotos, a devoção e o respeito e amor dos devotos de coração pelo Deus, isso faz toda a diferença. Todos se sentiram muito felizes com a clima e vibração que existia. Na verdade, o que faz a diferença em qualquer lugar do mundo é o povo, as pessoas, a natureza das pessoas. Isso faz toda a diferença. Por ser pobre, mas círculos. Então as coisas começaram a crescer visivelmente. Quando cheguei quase 5 anos, eu estava sozinho. Agora somos 5 Swamis e um Brahmachari. Um Swami voltou para a Índia e seu vai chegar por aí. Aqui nós temos um Swami aqui de Samsara, chefe da Ordem Ramakrishna, ele vai terminar. Você também um monte que eu convidei ele. Todos eles têm suas próprias casas, todos os centros, agora nós temos Curitiba, Brasília, e Brasília, nos poucos tempos, uma casa lá. Se algum centro quiser acontecer, é claro que ela que trabalha mais e declarar os recursos. Antes de finalizar, devo dizer uma coisa importante. Todos esses movimentos não poderiam ter acontecido sem o apoio generoso, ajuda e cooperação dos devotos e amigos. Cada um de vocês. Se é um cristão, de um lado, inspira os monges, e de outro lado, ele igualmente inspira os devotos. Ambos serviriam
a alegria de ver uma nova vibração, uma nova energia, um novo objetivo, uma nova educação espiritual para todos. Outro ponto é a contribuição dos visitas dos monges e das monjas do passado. Para todos eles, agradecemos soluções. Veio bastante monges e monjas da Índia, fora. Então, aqui vocês vão encontrar muitas informações no Ganas e tal. A todos os devotos que não estão aqui no corpo, as pessoas conheceram. A eles, minhas saudações reverentes, aqueles que estão aqui e aqueles que não poderiam ver, para eles, minha sincera gratidão e saudações. Tudo isso pode lhe dar uma ideia de que as coisas estão fluindo suavemente muito bem. Bom, falamos sobre isso, que bom, maravilhoso, que legal, não dá nada, isso não pensa. Mas, na realidade, isso é muito difícil e muito desafiador para dizer o mínimo. Não foi uma tarefa fácil, teve seus altos, baixos, e ainda hoje é assim. E toda vez que me sentia um pouco desanimado, só conseguia me levantar lembrando. E todas as coisas boas que aconteceram por sua graça, em vez de pensar mudar. Cada vez que não, excelente. Vamos ver para eles. A gente já está ensinando cada um de nós. Na nossa vida própria. O que é de extremamente importante em todos eles da ideia? Mostra que você vai ter interior individual e mostra que você vai ter espiritual. Você tem espiritual, aí você vai ter opção. O conhecimento, o conhecimento vai você, não é outra coisa. Tudo que é Cristo tem que deixar. Uma coisa não pode deixar, nem quer deixar, não pode. O crescimento espiritual. Tenho certeza que os na mãe, que são empregadas, certamente derramarão suas direções sobre todos os devotos e amigos da América do Sul em geral, e especialmente sobre aqueles que estão no Brasil. Estou convencido sobre isso, estou sem dúvida. Graças a Deus, da minha escola, eles sabem que eles fazem parte cultural. Mas aqui é diferente. 15 anos, longe, a pessoa tem esse amor, não, certamente, graças a Deus, a Deus, todos os dias eu faço solução sem dúvida, vai continuar fazendo isso e compartilhar obras importantes também. Muito obrigado pelo seu tempo e de qualquer maneira, obrigado. Ouviremos agora algumas palavras de bênção dos nossos convidados. Começaremos com o Swami Purasharananda, membro da Secretaria-Geral da Ordem Ramakrishna em Gujarat, Índia. Swami Purasharananda é um monge seco da Ordem Ramakrishna. Recebeu sua iniciação espiritual de Swami Vishwananda, discípulo direto da Santa Mãe Sri Sharada Devi, em 1978, e os votos finais em 87. Ele serviu o Advaita Ashrama por 33 anos, incluindo 7 anos como presidente. O Advaita Ashrama é um centro especial da Ordem Ramakrishna, dedicado principalmente à prática da Vedanta não dualista. O Advaita Ashrama sempre foi o principal
principal centro de publicações da Ordem Ramakrishna, principalmente a sua filial em Calcutá, onde são realizados todos os trabalhos de edição, publicação e distribuição de milhares de livros e periódicos. Desde 2013, quando foi nomeado como um dos membros da Secretaria-Geral da Ordem Ramakrishna até os dias de hoje, atua a partir da sede em Belur Mati e auxilia diretamente o secretário-geral. Ele é autor do livro Stories from the Bhagavatam, Histórias de Bhagavatam, do Bhagavatam, publicado pelo Advaita Ashrama. Maharaj, welcome. At the outset, let me invoke the blessings of Swami Vivekananda. Desde o início, quero invocar as bênçãos de Swami Vivekananda. Namaste Yatirajaya Vivekananda Surai Satchit Sukha Swarupaya Swami Netapahari. Greetings to all of you from Belur Math, the heart of Ramakrishna movement. Saudações a todos vocês, vindos de Belur Math, que é o coração da Ordem Ramakrishna. It is, I deem it a great honor for being invited to this Silver Jubilee by Swami Nirmalatmanji. É de fato uma grande honra para mim ter sido convidado para esse jubileu de prata da Ordem Ramakrishna no Brasil. Distinguished audience, dignitaries, guests, ladies and gentlemen, and our dear Swamijis. Dignitários, autoridades que estão aqui, a audiência, os queridos swamis, a todos. It is a matter of great satisfaction that this center is celebrating the Silver Jubilee celebration since last 1 year. É algo de extrema alegria que a Ordem Ramakrishna esteja celebrando o Jubileu de Prata. Já faz 1 ano que está nessa celebração. One Upanishad, that is Isha Upanishad, dos Upanishads, chamado Isha Upanishad, it says one should wish to live for 100 years by doing dedicated service. O Upanishad diz: a pessoa deveria desejar viver por 100 anos realizando serviço dedicado. It sets century as the ideal span of human life. Ele coloca um século como o período ideal para um ser humano viver. But this time bar does not apply to a spiritual movement which is governed by the mantra Charayeti, that is march on, march on. Mas esse período de vida de uma pessoa não é o que regula o de uma organização como da Ordem Ramakrishna, cujo lema é que nós devemos sempre marchar em frente. 25 years or even a century marks only its childhood. 25 anos, ou mesmo até mesmo um século, marca apenas a infância de um movimento. The best is yet to come. O melhor ainda está por vir. Swami Vivekananda says, he has rather prophesied that this Ramakrishna movement will go on for 1,500 years. Swami Vivekananda disse, ou até mesmo profetizou, que esse movimento Ramakrishna seguiria florescendo por até 1.500 anos. The Ramakrishna movement that sprouted at the bedside of the aging great master at Kashipur near Calcutta about 140 years ago has, like the banyan tree,
spread its branches wide already, but its potential for growth continues unabated. A Ordem Ramakrishna que iniciou com alguns discípulos em Kashipur, do Swami Vivekananda, agora está ampliando os seus ramos e segue ampliando. It has miles and miles to go and promises to keep. Tem milhas e milhas a seguir e promessas a serem seguidas. 25 years is a convenient milestone for us to pause and look back with pride and satisfaction on what has been achieved so far. 25 anos é marco para que nós possamos olhar para trás e ver o que já foi alcançado e ver o que será no futuro. In Sanskrit we say Simhavalokana, that is lion's look or lion's gaze. It signifies a retrospective review or a critical review of past actions and events. Em sânscrito, o Swami falou Sinha, que significa o olhar de um leão, que ele vê o passado e analisa a respeito do que há por vir. The lion occupies a special aura. The lion is revered as a symbol of leadership, grace and power. O leão é reverenciado como um símbolo de liderança, graça e poder. So today is a day of introspection. So on this day we have to see with what purpose this movement was started in Argentina and Brazil, and how far we have achieved that, and what were the difficulties that we couldn't overcome. Então, esse dia, o dia de hoje é um dia de introspecção para analisar o que o movimento da Ordem Ramakrishna no Brasil e na Argentina alcançaram e o que eles estão ainda para alcançar. On this day, I remember with great respect and honor Swamis Vijayananda, Parasparananda, then Swami Parishananda, who built the base for this organization here. Nesse dia eu me lembro com grande reverência de Swami Vijayananda, Parasparananda e Parishananda, que construíram a base desse movimento aqui no Brasil. Swami Nirmalakananda has taken the movement ahead and has made it more robust. E Swami Nirmalakananda continuou levando o movimento para frente e tornando-o mais robusto. Just as in Buddhism, Christianity and other religions, the ideas of these religions cannot be separated from the lives and teachings of their founders, as these teachers embodied those ideas. So also, in the Ramakrishna order, its ideas cannot be separated from the life and teachings of Ramakrishna. Assim como no budismo e no cristianismo, os ensinamentos dessas religiões nunca podem ser separadas da vida dos fundadores dessas religiões, que realmente deram um curso inicial. Da mesma maneira, na Ordem Ramakrishna, os ensinamentos não podem ser separados da vida de Sri Ramakrishna. Throughout the world history, we have seen that the spiritual practices and teachings of all the great religious leaders become the path for the future disciples, while the realizations of its founders likewise become the goal for the disciples. Ao longo da história, podemos verificar que a vida desses fundadores, desses grandes seres, se torna um impulso para aqueles que seguem. And this is how the ideas are passed down to future generations. E dessa maneira que os ideais são passados às gerações futuras. The inception of the Ramakrishna movement, or what is called Vedanta movement in the West, is a momentous event. A incepção do movimento Ramakrishna no Ocidente é um momento muito importante. The Ramakrishna mission, in reality, is Shri Ramakrishna's mission. A missão da Ordem Ramakrishna, na verdade, é a missão de Sri Ramakrishna.
It is his sacred wish that has taken the concrete form of this organization. É a sua sagrada vontade que tomou a forma desta organização. Every activity of the mission is the representation of one of the facets of Sri Ramakrishna's multifarious spiritual ideal. Cada uma das facetas dessa organização representa uma das milhares de facetas espirituais de Sri Ramakrishna. Each of its members is working hard to put into practice his vision of serving God in human beings. Cada um dos seus membros está colocando em prática a missão de servir a Deus nos seres humanos. Hence, Ramakrishna movement is a continuation of Sri Ramakrishna's spiritual mission, which he conducted during his lifetime. Portanto, a Ordem Ramakrishna é uma continuação da visão de Sri Ramakrishna que ele teve durante a vida dele. Ela tem futuro. As on date, we have about 330 centers of Ramakrishna mission scattered in 25 countries. No momento presente, nós temos cerca de 330 centros da Ordem Krishna espalhados em 25 países. We have a sister organization called Sharda Math or Ramakrishna Sharda Mission. Temos uma organização irmã chamada Sri Ramakrishna Sri Sarada Math. They have about 50 centers and they are working mainly among women. Eles têm cerca de 50 centros e estão trabalhando principalmente entre as mulheres. Besides this, we have about 1,000 unaffiliated centers which are managed by our devotees. Além disso, existem cerca de 1.000 centros que não são afiliados, mas que são gerenciados pelos devotos. So, Swami Vivekananda says that the Ramakrishna Mantra mission, this is the gross body of Sri Ramakrishna. Swami Vivekananda dizia que a Ordem Ramakrishna, junto com a missão Ramakrishna, formam o corpo de Sri Ramakrishna. The activities of the Ramakrishna mission can be broadly classified into 6 divisions. The activities of the Ramakrishna mission can be broadly classified into 5 divisions. Os princípios da Ordem Ramakrishna podem ser classificados em 6 divisões. First is spiritual and preaching. O primeiro é espiritual e pregação. Second is educational. As atividades. A segunda é educação. Third is medical. O terceiro é cuidados médicos. That comes this relief and rehabilitation. Que é o socorro e reabilitação. That comes, we also distribute this one, we work among tribal, in tribal areas also. E a Ordem Ramakrishna também trabalha com as pessoas que moram em áreas isoladas, zona rural. So in spiritual and teaching activities, we run so many magazines and publication departments. E também nós temos vários departamentos de publicação de livros e revistas. We bring more than 4,000 titles. We bring 4,000 titles, books, more than 4,000 books are being published by Ramakrishna Mission in different languages. Nós temos mais de 4.000 livros sendo publicados pela Ordem Ramakrishna em diferentes linguagens. We also publish about 50 magazines and journals. Nós publicamos também 15 magazines, revistas e periódicos. So, through the pages of these journals and books, the message of Sri Ramakrishna, Vivekananda and Vedanta has gone into the hearts of millions of people. Através desses livros e revistas, a mensagem de Sri Ramakrishna, Santa Mãe e Vivekananda está entrando em milhares de corações. And in educational activities, as on date, we are running about 1,000 schools of different grades. E na área educacional, a Ordem Ramakrishna está conduzindo cerca de 1.000 escolas de diferentes modalidades. One university and 15 colleges. Uma universidade e 15
faculdades. So more than some 100,000 students, both boys and girls, are getting education from us. Cerca de 100.000 estudantes, ambos garotos e garotas, estão conseguindo a educação a partir da Ordem Ramakrishna. Ramakrishna Mission has been responsible in taking education to remote parts of India. A missão Ramakrishna tem sido responsável em levar a educação para partes muito remotas da Índia. There are certain areas where insurgency is there, Maoists are infested there. What is that? Certain areas are there which are disturbed areas, where insurgency is there. Existem áreas na Índia que tem muitas perturbações, tem muitos movimentos, manifestações violentas. So no police, no army or government officer can enter there. They will be shot dead. E nem mesmo o exército e autoridades conseguem entrar lá. But we monks, in this dress, we cross hills and dales and reach those Maoists and take their boys and take their children and admit them in our schools. Mas os monges da Ordem Ramakrishna, vestidos de monge, conseguem chegar a essa região e juntar os jovens e garotas e dar a eles cuidado e educação. So now those children have become, after getting education, they have become doctors, engineers, bureaucrats and IT professionals. Agora, jovens dessas regiões que foram educados pela Ordem Ramakrishna hoje em dia se tornaram médicos, engenheiros, cirurgiões, diferentes áreas. As a result, the insurgency has come down and now their children also, the development has taken place in those areas. Como resultado, a violência também diminuiu e as crianças seguem cada vez mais seguras. In medical areas, we are running about 15 hospitals, 160 dispensaries, mobile vans. Na área médica nós temos cerca de 15 hospitais e 150 centros móveis de cuidado através de vans. We are also running old age homes and nursing schools and nursing colleges. Nós também conduzimos casas de repouso da Ordem Ramakrishna, asilos para idosos e também escolas de enfermagem. So wherever there is any natural calamity, Ramakrishna Mission goes there and conducts relief and rehabilitation work. Sempre em lugares de calamidade, a Ordem Ramakrishna vai lá e conduz atividades de socorro. So like this, in different fields, Ramakrishna Mission is contributing to the development of those areas. Dessa maneira, diferentes campos, ó, Krishna está colaborando para o desenvolvimento em diferentes áreas. So I will not take much of your time. I pray to Shri Ramakrishna, Ma Sharda and Swami Vivekananda to bless us all. Então agora não vou mais tomar muito do seu tempo. Eu oro sinceramente a Shri Ramakrishna, a Santa Mãe e Swami Vivekananda que abençoe a todos vocês. Thank you very much.